Áudio é foda, né? Olá, gente, eu me chamo Daniele e eu me chamo Andreia e nós somos apresentadoras do Pode Filosofar. O tema de hoje é compromisso moral. E antes de falarmos um pouco sobre compromisso moral, é de suma importância falarmos um pouco sobre esses dois conceitos separadamente, compromisso e moral. Bom, e o que é compromisso? Compromisso é um acordo entre duas partes de que algo será realizado. A palavra compromisso vem do latim compromittere, que é unicom, que significa junto, e primotere, que significa prometer. Seria, então, um acordo com outra parte, uma promessa mútua. A definição de moral está diretamente relacionada com o conceito de sociedade. A palavra deriva do termo em latim societas. Refere-se à conexão que existe entre as pessoas, ou o que chamamos de relações sociais, ou associação entre as pessoas. Esse conjunto pode ser definido como sociedade. Compromisso moral. Ter um compromisso moral significa que a pessoa deve respeitar determinados princípios, moralidade e comportamentos estabelecidos no meio onde vive. O que deve seguir esses preceitos que está comprometida com a sociedade. Compromisso moral não é necessariamente escrito, não é necessariamente falado ou explícito, mas é aquilo que deve ser aceitado. Então vamos começar o nosso podcast. Bom, gente, hoje eu tô aqui com o Roniel. A gente vai falar sobre compromisso moral na fala. Qual a importância do compromisso moral na fala? Eu acho que antes da gente debater sobre o compromisso moral na fala, é bom a gente relembrar que a gente vive em sociedade. E se a gente vive em sociedade, todo e qualquer ato cometido vai influenciar não só a nós mesmos, como também as pessoas ao nosso redor. E se tais ações influenciam em toda a sociedade, é preciso a gente refletir e ser responsável o suficiente para assumir as consequências das nossas ações. Você acha que a responsabilidade e o compromisso moral da fala, eles andam juntos? Isso puxa mais a questão da ética, porque a ética, por ser algo subjetivo, está atrelada às escolhas próprias, digamos assim. Por exemplo, tu pode cometer um ato que na tua ética seja correto, mas na minha ética não seja. Então, eu acho que isso está mais ligado à subjetividade humana, varia de pessoa para pessoa. Você acha que isso tem alguma relação com a obediência? De certa forma, sim, porque se eu tenho a liberdade das minhas ações, eu preciso ser obediente a mim mesmo. Sim. Segundo Kant, por que precisamos do dever e da moral? Kant foi um filósofo iluminista, não me recordo do século, mas ele criou um modelo ético independente da religião. Para ele, a ética das pessoas era pautada na razão. Como assim? Tu tem uma escolha própria das tuas ações, mas como eu falei lá no início, se tu tem uma escolha própria das tuas ações, tu precisa ser responsável para assumir as consequências que ela vai te trazer. Sim. Então, gente, esse foi o nosso papo sobre compromisso moral da fala. Bom, gente, falando sobre um pouco de liberdade, que está relacionada ao compromisso moral, eu tô aqui hoje com a Joana, que vai estar falando um pouco pra gente, explicando um pouco desse conceito. Bom, a liberdade em si ela é um princípio que está ligado para que o ser humano possa ser julgado acerca dos seus atos, ou seja, dos atos humanos. Sim, e quando você fala nesses atos humanos, qual é essa relação entre a liberdade e a responsabilidade? A relação que a liberdade e a responsabilidade têm é uma relação complementar, ou seja, ela se complementa. Não tem como a liberdade nem a andar sem a responsabilidade, porque a gente precisa ter responsabilidade dos nossos atos. E qual seria a condição primordial para essa ação e a liberdade? Bom, a condição primordial a liberdade é essencialmente uma escolha. Não tem como você não ter liberdade e não ter escolha. Então, sem a liberdade, a gente não tem escolha. Nós seres humanos, a gente faz escolhas da manhã até a noite. Ou seja, a gente precisa ter essa responsabilidade com os nossos riscos, com os nossos atos que a gente sofre. Sim. E isso está relacionado também às consequências, né? Sim, as consequências das nossas escolhas, enfim.
É isso, muito obrigada, Joana. Encerramos por aqui o nosso papo sobre liberdade. Bom, hoje eu estou aqui com a Eduarda e nós vamos falar um pouco sobre desejo e vontade. O que seria desejo? Desejo é aquilo que eu quero ou anseio. Por exemplo, eu desejo muito passar em medicina. E arbítrio? Arbítrio é a consciência da capacidade de realizar ou atingir esse desejo. Como ela se relaciona? Elas se relacionam a partir do momento em que eu preciso julgar se elas são certas ou erradas, ou se eu posso ou não posso fazer. Ok. Bom, Kant diferencia duas formas de faculdade de desejo, a superior e a inferior. A que cada uma delas se refere? A superior refere-se às leis puramente formais, já a inferior refere-se às paixões e sentimentos. Certo. Como a vontade pode ser determinada? Ela pode ser determinada ou pela matéria ou pela forma. E as leis, como elas procedem? As leis procedem da vontade, já as máximas procedem das escolhas ou do arbítrio. Bom, obrigado. E agora nós vamos passar para as apresentadoras. Então, gente, recapitulando, a moral nos leva à ação e a ética nos leva à consciência. Então, esse foi o nosso podcast Pode Filosofar. Esperamos que vocês tenham entendido um pouco do tema abordado. Obrigada. Cadê o meu vizinho? 1, 2, 3. Um beijo da Anitta!